A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de sábado, 21 de outubro de 2023, tem como título: O muro da separação entre judeus e gentios foi derrubado por meio de Jesus Cristo. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Queridos, nós estamos aí constantemente separados por afinidade, por doutrina, por cor, por raça, por sexo, né? Nós vivemos num mundo separatista. As pessoas acham motivos para se separar e fazem questão de mostrar que pertencem a um outro grupo. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios e diz que os gentios, que no caso somos nós, éramos estranhos àquele povo que Deus havia escolhido para ser seu povo. Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Gentios, desde sempre, são os não descendentes de Abraão. Deus escolheu Abraão, né? E a escolha de Abraão não foi para separar as pessoas, os povos e as raças. Assim como a raça humana foi separada na Torre de Babel pela confusão das línguas, no Pentecostes, pelo poder do Espírito Santo, todos os povos ouviram e entenderam a mesma mensagem. Ao escolher Abraão e fazer dele um povo, o objetivo de Deus era que por esse povo todos os povos e raças do mundo fossem abençoados. E o único meio de um gentio ser salvo é pela fé. A fé que se agarra naquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Lá no templo havia um local chamado Pátio dos Gentios. Essa parte estava fora do templo. O templo era dividido em 3 partes: altar, a nave e a parte depois dos muros. E esta parte depois dos muros, lá longe do altar, longe da presença de Deus que se dava no templo, era o local dos gentios. Em 1871, arqueólogos encontraram uma pedra que ficava diante do templo de Jerusalém. Nessa pedra estava escrito em grego e hebraico: qualquer homem de outra raça que ultrapassar esta parede e entrar no santuário será punido com a morte. A comunhão direta com Deus era somente aos judeus. No entanto, Deus, que reservou um lugar para os gentios, em Cristo derrubou o muro da separação. A expressão em Cristo é usada pelo apóstolo Paulo em torno de 200 vezes em suas cartas. Então é fácil concluir que o ponto está em Cristo. E Deus não mudou a história humana em Cristo. Para uma nova geração de cristãos, o apóstolo Paulo lembra que naquele tempo vocês estavam separados de Cristo. Eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Efésios 2:2. Então, queridos, é preciso reconhecer que está surgindo aí uma nova geração de cristãos. No entanto, a pergunta é: como está sendo formada essa nova geração de cristãos? Afinal, nas muitas pregações, canções, palestras que se ouve por aí, o ponto não está mais em Cristo. A igreja tem raízes e fundamentos muito fortes, que é Cristo. Mas, deixando Cristo, passa a viver dias complicados. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.